Ó, deixa eu te contar uma coisa. Quando você assiste Duna pela primeira vez, é normal se perder, né? Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem as batalhas, os vermes gigantes engolindo refinarias, aquelas facas estranhas e escudos brilhantes. É muita informação sensorial. Mas se você conseguir, sei lá, dar um passo para trás, ignorar o barulho das explosões por um segundo, você percebe que tem algo muito mais interessante rolando por baixo de tudo. Nos bastidores, nas sombras dos corredores dos palácios, tem uma ordem de mulheres que está jogando um jogo. E não é um jogo de xadrez político comum, de anos ou de décadas, como os governos que a gente conhece. É um jogo de milênios. Elas operam numa escala de tempo que faz a vida de um imperador parecer um piscar de olhos. E cara, quando eu parei para estudar como é que esse negócio funciona, quando eu fui ler os apêndices e as entrelinhas, ficou óbvio que elas montaram a máquina mais sofisticada de controle social e biológico que já apareceu na ficção científica. Então bora destrinchar isso, porque o vídeo de hoje não é sobre heróis ou vilões. Hoje é sobre engenharia. Engenharia humana levada ao limite. Eu me chamo Bruno Chigi, vem comigo. Antes de entrar nas táticas, tem que entender o contexto, o trauma que formou elas. O universo de Duna não é um lugar bonito, é um lugar onde a humanidade quase se extinguiu por pura arrogância. Milhares de anos atrás de onde a história começa, a gente criou máquinas que pensavam, inteligências artificiais, computadores quânticos, o pacote completo. E essas máquinas, inevitavelmente, se viraram contra a gente ou nos tornaram escravos da nossa própria dependência. E aí aconteceu uma guerra brutal chamada Jihad Butleriana. E quando acabou? Quando os humanos venceram? A humanidade ficou traumatizada. Tipo, aquele trauma profundo que vira mandamento religioso e filosofia de vida. Não criarás máquina à semelhança da mente humana. Aí as Bene Gesserit olharam para esse vácuo de poder e pensaram: beleza, tiramos as máquinas, mas se deixar a humanidade solta, sem guia, a gente se mata sozinho de novo. Ou volta a criar máquinas, ou faz guerra nuclear, ou estagna até morrer. Então a conclusão delas foi genial e arrogante. Alguém precisa guiar essa espécie animal chamada Homo sapiens para algo maior. Alguém precisava ser o adulto na sala garantindo que a gente não brinque com fogo. E elas se candidataram para o cargo. Mas ó, é aqui que tá a sacada. Elas não queriam ser imperadoras. Elas sabem que o trono é um alvo. Quem senta na cadeira vira alvo de assassinato, de revolta e de inveja. Elas queriam algo muito mais esperto, mais duradouro. Elas queriam controlar quem senta no trono, ser o pescoço que vira a cabeça. E para fazer isso, elas dividiram o plano mestre em três camadas interligadas. Vamos para a primeira camada, a biológica. Imagina que você quer criar uma linhagem de super-humanos, pessoas mais inteligentes, mais estáveis, com habilidades mentais absurdas que substituam os computadores que foram proibidos. Mas você não pode usar computador para calcular isso. Você não pode usar engenharia genética artificial em laboratório porque é tabu. O que sobra? A moda antiga, casamento e procriação. Elas literalmente pegaram as famílias nobres da galáxia, como os Atreides, os Harkonnen, os Corrino, os Fenrin, e começaram a cruzar eles como se fosse criação de cavalo de corrida premiado. Elas têm os registros rastreando cada geração, cada mutação de cada uma delas e cada gene recessivo. Só que ao invés de esperar uma geração, elas esperaram 90 gerações, 10 mil anos rastreando genes, anotando quem tem talento para quê, quem tem presciência latente, quem tem o controle sobre o próprio corpo. Elas tratam duques e barões como gado reprodutor de luxo. E aqui fica absurdo. Elas têm uma técnica biológica para decidir quando nascem filhos homens e mulheres. Pensa no impacto disso no Império Feudal, onde só homem herda trono e título? Isso é poder absoluto disfarçado de acaso. Ah, tem uma casa que tá ficando super poderosa enchendo o saco? Elas garantem que nasçam só filhas por 3 gerações. Pronto, a linhagem enfraquece, o nome se perde, a herança é dividida. Ah, tem uma linhagem que elas querem fortalecer ou fundir? Bum! 3 herdeiros homens seguidos para garantir a sucessão. É eugenia, sim, sem tirar nem pôr. Mas é uma eugenia estratégica. Elas não estão fazendo isso por racismo ou pureza de sangue no sentido nazista. Elas estão fazendo isso porque querem criar um ser específico, o Kwisatz-Haderach, uma mente capaz de ver o futuro e o passado simultaneamente. Algo que elas acham ser a única forma de garantir que a humanidade não se exploda no longo prazo. E aqui que a coisa fica genial do ponto de vista prático. Porque olha, no Império Patriarcal, onde só homens governam, como é que um grupo de mulheres consegue poder sem ser destruído? A resposta: você não compete diretamente. Você cria um serviço. Um nicho de mercado que só você preenche. E se torna indispensável. Elas se tornam as verdavidentes. Sabe o que isso significa? Elas são detectoras de mentira humanas. E são infalíveis. Todo imperador, todo duque, todo líder vive com paranoia constante. Será que meu conselheiro tá me traindo? Será que o embaixador tá me enrolando? Será que a minha esposa tá tramando contra mim? E aí aparece uma Bene Gesserit, educada, calma, e fala:
Eu consigo saber se a pessoa está mentindo só de olhar para ela, e eu ofereço esse serviço para você. E claro, mais do que o retorno financeiro que isso traz para elas, elas conseguem algo essencial. Ao se tornarem verdavidentes dos nobres, seja imperador, duque, barão, o pagamento é acesso, e elas ocasionalmente acabam estando em todas as reuniões importantes. A Verdavidente ouve todos os dias os segredos de Estado, todos os planos de guerra, todas as alianças secretas. E aí? Elas guardam isso? Não. Elas repassam isso para a Ordem. É uma rede de espionagem que o próprio espionado convida para entrar em casa. A Ordem pega essa informação e ajusta o plano genético. Ah, a Casa Harkonnen está estocando especiaria legalmente para financiar uma guerra? Beleza. Vamos cruzar a linhagem deles com a Casa Atreides para tentar neutralizar essa agressividade na próxima geração. É um ciclo de informação perfeito. A política alimenta a genética. E agora, a cereja do bolo, a ferramenta mais cínica e brilhante de todas. Existe um departamento das Bene Gesserit chamado Missionaria Protetiva. O nome é bonito, né? Soa solene e caridoso, mas o que elas realmente fazem é engenharia religiosa. Elas vão em planetas primitivos, supersticiosos, tipo aqueles mundos no meio do nada que ninguém liga, e plantam mitos. Elas criam religiões do zero. Elas chegam lá, se disfarçam de curandeiras ou profetisas e começam a contar histórias adaptadas para a cultura local. Um dia virá uma mulher do céu, fugindo de inimigos cruéis. Ela vai ter um filho especial. Ela vai saber as nossas canções secretas. E ela vai nos guiar ao paraíso. E aí elas vão embora. Deixam a semente lá. Passam-se séculos, aquela história vira lenda. A lenda vira dogma, o dogma vira fanatismo. E quando a Bene Gesserit cai naquele planeta por acaso, seja por acidente de nave, seja fugindo de alguma perseguição séculos depois, ela sabe exatamente o que falar. Ela lê o manual, e aí ela ativa a profecia. Ela usa as palavras-chave que foram plantadas pela bisavó da bisavó da bisavó dela. Seguindo esse exemplo que eu já dei, porque fica mais fácil e a gente já conhece, de repente essa Bene Gesserit não é mais uma estranha vulnerável no deserto. Ela é uma santa, é uma escolhida. O povo local vai proteger ela com a própria vida, vai alimentá-la e vai obedecer a ela cegamente. Isso não é fé verdadeira, isso é infraestrutura. É um kit de sobrevivência religioso espalhado pela galáxia como um seguro de vida para as Bene Gesserit. Elas hackearam a fé humana. Tá, mas beleza. Você entendeu o plano macro. Agora vem a parte técnica. Como é que uma irmã Bene Gesserit individualmente consegue fazer tudo isso? Que tipo de treinamento cria esse monstro político? Porque olha, as Bene Gesserit raramente usam armas físicas. Você não vai ver elas com pistolas laser ou escudos pesados. O corpo delas é a tecnologia. Primeiro tem o Prana Bindu. Esse é o nome bonito para controle total absoluto do próprio corpo, até o nível celular. Não é só yoga ou meditação, é controle químico. Elas conseguem controlar cada músculo individualmente, conseguem desacelerar o coração para fingir que está morta, conseguem alterar a temperatura corporal para não congelar. O uso mais impressionante? Elas conseguem neutralizar venenos. Se um inimigo dá uma taça envenenada para uma Bene Gesserit, ela bebe, sorri, internamente o metabolismo dela isola a toxina e altera a estrutura química dela para virar algo inofensivo, na hora. E claro, o detalhe que eu mencionei quase agora, elas conseguem sentir a ovulação e a concepção. Elas escolhem conscientemente quais espermatozoides fecundam o óvulo para decidir o sexo do bebê. Isso dá a elas o controle total sobre as dinastias. E aí tem a voz. Você já viu nos filmes, né? Aquela voz distorcida que faz a pessoa obedecer. Muita gente acha que é magia ou telepatia, algum tipo de poder. Mas não é. É física e neurociência. É técnica. Tem um artigo da escola de Duna que explica perfeitamente. É manipulação de frequências. Uma Bene Gesserit estuda você. Em segundos, ela analisa seu padrão vocal, sua estrutura óssea, sua respiração, seu nível de estresse. E aí ela modula a própria voz num tom exato, numa frequência específica que cria uma ressonância no seu cérebro. E o resultado? A voz hackeia o seu centro de comando motor. A pessoa não decide obedecer. O corpo dela obedece antes do cérebro processar a ordem. Se ela diz caia, seus músculos relaxam e você cai antes de você pensar, eu não quero cair. É hipnose instantânea e forçada. E por fim, a leitura da verdade. Essa é a ferramenta que garante o emprego delas na corte. Elas não leem mentes. Isso é importante. Nada em Duna é mágico nesse sentido. Elas leem sinais. Elas são treinadas para perceber coisas invisíveis para nós. Uma microdilatação da pupila quando você mente. O cheiro de feromônio de medo no seu suor. A pulsação da veia no pescoço. A tensão minúscula no canto da boca. Elas processam esses dados instantaneamente e sabem se você acredita no que está falando. O detalhe cruel.
Elas detectam a convicção. Se você é um fanático que acredita na sua própria mentira, elas podem ter dificuldade. Mas se você é um político cínico que sabe que está mentindo, você é um livro aberto para ela. Não tem como esconder. E elas têm as outras memórias. E essa aqui é a habilidade mais insana e é a que custa mais caro. Para uma Bene Gesserit subir de nível e virar uma reverenda madre, ela passa por um ritual de quase morte com a água da vida, um veneno de verme. Se ela sobrevive, e tem muitas que morrem, ela desbloqueia a memória genética. É tipo assim, imagina ter acesso direto em primeira pessoa às memórias da sua mãe, e da mãe dela, e da avó dela, voltando 1000 anos. Não é ler sobre a história, é lembrar da história. Agora imagina usar isso para política. O imperador está pedindo conselho sobre uma guerra? Você fecha os olhos e consulta um ancestral que viveu uma guerra idêntica há 3000 anos. Você viu os erros, viu as táticas e sentiu a dor. Elas não cometem os mesmos erros da história porque elas lembram da história. É uma vantagem intelectual injusta contra qualquer humano normal que só viveu 80 ou 100 anos. Agora, junta as peças e olha o quadro completo. O controle genético cria os humanos capazes. A capacidade humana de ser uma verdavidente dá acesso à política. A política oferece inteligência e recursos. A inteligência retroalimenta o controle genético para a próxima geração. E a religião, a missionaria protetiva, age como um escudo protetor caso tudo dê errado. É um motor perpétuo de poder. Cada engrenagem movimenta a próxima. E quanto mais tempo passa, mais forte a ordem fica. 10.000 anos rodando esse script. Mas ó, nada de graça, né? Tudo tem um custo. Para fazer essa máquina funcionar, cada mulher Bene Gesserit abre mão da própria humanidade individual. Elas não têm família real. A ordem é a mãe e o pai dela. Elas não podem amar quem elas quiserem. O amor é uma falha estratégica. Elas não têm filhos para si mesmas. Os filhos pertencem ao programa genético. Quando uma menina é levada para a escola da ordem, ela aprende a primeira lição. Você não é uma pessoa. Você é uma ferramenta de um propósito maior. E a ferramenta serve à ordem. É doutrinação? Sim, pesada. É cruel? Extremamente. É eficaz? Bom, elas controlam o universo conhecido das sombras. Elas passam por condicionamento de dor física e psicológica desde criança. Lembra do teste da caixa do Paul? Aquilo é o básico para uma caloura das Bene Gesserit. Então é isso. As Bene Gesserit montaram um sistema onde biologia, religião e política não são coisas separadas. São armas do mesmo arsenal, onde cada geração é um degrau para a próxima, onde o tempo não é inimigo. É o tabuleiro onde elas jogam melhor que ninguém. E cara, eu acho isso aterrorizante e fascinante. Porque não é sobre poder de fogo, laser ou bomba atômica. É sobre paciência. A paciência de plantar uma árvore sabendo que só sua tataraneta vai comer a fruta. Elas não conquistam com exércitos. Elas conquistam com casamentos. Elas não destroem inimigos no campo de batalha. Elas ajustam a genética até o inimigo deixar de existir ou virar um aliado. É o jogo mais longo, lento e perigoso que já foi jogado. E aí, você conseguiria? Conseguiria viver uma vida inteira sendo apenas uma peça num plano que só vai dar resultado daqui 1000 anos? Abriria a mão do seu ego por isso? Deixe aí nos comentários, eu quero saber se você poderia ser uma Bene Gesserit. Ou se correria para as colinas. Obrigado mais uma vez por me acompanhar nessa jornada. Considere deixar o seu like se você curtiu. Até a próxima e que a especiaria esteja com você.